Nordeste Podcast. Toca o sininho, se inscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais. Cada entrevista massa. E hoje eu tô com um cara aqui, que não é um cara, é um ser. Não é? Eu tô com um professor de religião, um cara que toca baixo acústico. Já ouviu falar disso? Sabe o que é baixo acústico? Toca baixo também. E ele não toca baixo não, ele toca alto e toca bem pra caralho. Flavão, que prazer estar aqui, bicho. Boa noite, velho, tudo bom? Alegria estar aqui, esse convite maravilhoso. Fiquei ansioso pra vir pra cá. Não vinha a hora de chegar aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa história. Eu quero saber tudo de Flavão, porque Flavão chegou pra mim e falou assim: Beto, se tem um cara pra dar errado na vida, esse cara sou eu, bicho. Só que dei certo. Como é que é isso, Flávio? É isso aí, Beto. A infância difícil, né? Família lutadora, guerreira, pais muito afetuosos, religiosos. Mas o Flávio nem sempre obedeceu os pais, não, né? Flávio era treloso, né? Flávio era treloso. Flávio dava trabalho na escola. Flávio não queria obedecer, mas sempre dentro do limite, sempre bem orientado, mas Flávio deu trabalho. Somente na questão religiosa, né? É engraçado dizer que hoje sou professor religioso, porque uma hora da vida eu falei para meus pais e pensei que não acreditava, não. Não acredito em Deus, não acredito nessas coisas que vocês acreditam, e andei longe daí, né? Andei distante. Eu me lembro que quando eu falo sobre vocação, eu digo que se tem uma vocação que é completamente fora da curva, é a minha vocação, né? Para ter chegado aqui, para ser um professor de religião, eu nem imagino, você nem imagina o quanto que eu rodei para chegar até aqui, para ser esse professor. E quero mandar um beijo para Luísa, que Luísa ficou no meu ouvido aqui, uma sobrinha que eu tenho de coração, minha afilhada. E Luísa lhe procurou também. Lhe enquadrou, né? Falou: meu tio vai ligar pra você, você vai dar entrevista. E ela dizia: olha, eu acho você muito parecido com meu tio, engraçado, igual meu tio, e eu vou chamar você. Eu disse: Luísa, mas eu não sou engraçado. Luísa: meu tio vai chamar você, vocês vão conversar lá. Então é isso. Beijo, Luísa, tio Beto. E com isso, você chegou aqui. Aí eu quero saber, e onde foi que Flavão encontrou Deus? É longo, o caminho é longo. Porque Flavão não acreditava, não tinha aquela fé toda, né? Sabia da existência, sabia que falavam de um Deus, mas que aquele Deus não tinha tocado o Flavão. Exatamente. Flavão era vocalista de uma banda de rock da pesada, de heavy metal, com cabelo na cintura. Usava cabelão, né? Cabelão, todo de preto. E botina, rock. Continuo gostando. Flavão tem tatuagem? Não. Continuo gostando de rock até hoje, viu? É? Até hoje. Mas toca rock ou toca blues? Hoje eu toco blues, hoje eu toco mais blues. Rock clássico, mas muito mais blues. Mas vamos pra Deus. Na minha hora. De repente, o próprio caminho, né, da vida, da música. Uma hora eu comecei, escondido dos meus pais, escondido dos meus amigos, comecei a ir pra missa. Era um ato de rebeldia pra mim. Quem me conhecia, comecei sozinho. E lá, nessa... Cabeludo, era estranho. O pessoal olhava pra mim, aquela figura na igreja, meio estranho. Mas tinha uma pessoa lá, era um padre, capelinha de São Francisco de Assis, numa comunidade bem carente. Tinha um padre lá que era antropólogo, cuidava de índio, que vivia na favela, no morro, com a comunidade carente. Eu falei... É esse tipo de religião, Deus, né? Isso é meu Deus. É aí onde eu encontro Deus, é aí onde eu vejo Deus, né? No menor abandonado, na pessoa carente, no pobre, é ali onde eu enxergava Deus. E eu me interessei muito por aquele trabalho, né? E eu ficava ali assistindo aquilo. E o primeiro caminho foi conhecer os músicos da igreja, né? Comecei tocando com eles e fui montando um grupo, e a gente ia animando as missas, os encontros. Depois passei por todas as etapas, né? Como adolescente, como jovem, a gente tem o alto e baixo, né? Uma hora eu falei, quero ser padre também, né? E aí fui fazer o processo para caminhar fazer esse estudo. Depois já pensei, não, também não é isso não é tanto não. Preciso encontrar outro caminho, ainda não é isso que eu queria não.
E aí, nesses caminhos, principalmente com a música, né? Viajei muito com música religiosa, tocava em muitos lugares, gravei disco, CD com o pessoal. Mas uma hora eu virei professor jogando futebol. Como é que é isso? Fui jogar futebol e o rapaz que jogava bola comigo falou pra mim: olha, você não toca lá na igreja, né? Você não estuda essas coisas de religião. Eu falei: é isso mesmo. Ele: a minha mãe tem uma escola. Você não quer fazer um teste para dar aula de religião lá? E eu pensei: dar aula de religião? Não. Não vou levar jeito. Eu lembrei das aulas de religião que eu tinha, né? Aquela coisa, aprender a rezar e praticamente uma doutrinação. E eu pensei: não vou dar certo, não. Ele vai fazer um teste. E eu pensei: rapaz, eu tô desempregado, eu vou fazer esse teste lá. E eu fiz um teste, e depois do teste o pessoal da escola falou assim: a gente adorou a tua aula. Eu falei: sério? Vocês gostaram? Não, a gente quer te contratar. Eu falei: sério? Vamos lá, né? E aí pensei: eu vou aqui fazendo isso, né, até pensar em outra coisa para fazer da vida. Já tem 25 anos que eu tô fazendo isso, né? Ainda não pensei em outra coisa, não. Mas o primeiro ano que eu dei aula, um monte de escola começou a me ligar, dizendo: olha, a gente ouviu falar do seu trabalho, a gente queria que você viesse para cá. Eu fiquei pensando: nossa, tá dando certo, né? Então vamos continuar com isso aqui. Então, assim, é muito improvável. Eu nunca brinquei de professor quando era criança, eu nunca imaginei ser professor, isso nunca passou na minha cabeça. Mas, Flavão, vamos lá. O que é que você assistia a aula de religião? Eu também tive e não gostava. E o que é que faz hoje de um aluno chegar e dizer assim: meu irmão, tio, tu tem que entrevistar esse meu professor, gostar da aula de religião, dizer assim: o cara é um fenômeno, tu tem que entrevistar ele. Por quê? O que é que tua aula tem? Porque dizer: porque começaram a me procurar. Mas começaram a te procurar por quê? Essa pergunta eu fazia também, né? O que tem de diferente? Mas, primeira coisa, entender que religiosidade é uma necessidade humana na história do ser humano. O ser humano sempre buscou a religiosidade, sempre buscou a fé. Não se encontra hoje uma civilização, uma tribo que não tivesse uma forma de religião, um culto, uma oração, uma divindade. O ser humano precisa disso. E por entender isso, eu entendo que todas as formas de crer, elas são a busca do ser humano atrás do inexplicável, atrás daquilo que ele não compreende, atrás de questões humanas como a morte, como o sentido da existência. E tocar nesses pontos e tentar explicar isso de uma maneira simples, comum de se ouvir, fácil de entender, divertida, alegre, eu acho que fez a grande diferença, né? Eu gosto muito de me espelhar na pedagogia do próprio Jesus, né? O Jesus, quando ele ensinava através de histórias. Então, sempre que eu vou tratar um tema, eu busco uma história, busco que não tenha nada a ver com religião e trazer ao contexto o exemplo, né? Essa é a estratégia. Eu acho que isso fez a diferença, eu acho que isso atraiu, né? O jeito de falar também aberto, próximo, né? Respeitando todas as ideias, respeitando todos os ideais, mas trazendo a importância de se ter a crença, né? A importância de se ter a fé. Qual foi a pergunta mais difícil que Flavão teve que responder em uma sala de aula para um aluno, assim? Teve alguma... Não precisa ser a mais difícil, né? Qual foi aquela pergunta que você lembraria agora? Adoro pergunta difícil. Eu digo para os alunos assim: adoro quando eles me contestam. Adoro quando eles dizem: não concordo com você. Né? E a gente vai discutir, a gente passa o intervalo discutindo, a gente vai para casa discutindo, mas os alunos hoje, eles têm muita informação. É diferente da educação de tempos atrás, onde o professor era o dono do saber e o aluno aquele que absorvia, né? Aquilo que eu estou falando na aula, o aluno tem acesso, tem aquela informação. Então hoje é um desafio educar, né? As perguntas são muito difíceis, mas são perguntas fundamentais, né? Como se eu tenho certeza do que existe depois da morte, se eu tenho como provar que Deus existe, se eu tenho respostas para os mistérios, a criação do mundo. Quero que você responda o que ninguém consegue responder. O que ninguém consegue responder, né? Porque como eles observam essa minha forma simplificada
e objetivo de falar, eles acham que eu tenho resposta para tudo também, não é bem assim, né? Mas eu sou... É engraçado isso, né? Eu sou um dos poucos professores de religião que não sou teólogo, né? Eu sou historiador. E... De Sim, formação? De formação. Em filosofia, sou formado em filosofia também, mas sou essencialmente historiador de formação. E hoje, eu vou dizer, um dos colégios mais tradicionais de Recife, capital de Pernambuco, um dos mais tradicionais religiosos, um dos maiores, que talvez você não imaginasse que uma pessoa aberta para a religião estivesse ocupando aquele local. Aquela é uma... Na cabeça de muita gente deve ser difícil de entender como o Flavão hoje está dentro de um colégio tão voltado para uma religião, talvez assim, muito... Não sei, não vou dizer, porque eu estudei lá também. Sim. E na minha época eu tive uma certa dificuldade que eu achei muito fechado. Não sei como é hoje. E para você estar me dizendo que você está lá, talvez tenha mudado muito dos meus 15 anos para os meus 54 anos. É bem provável. São 30 anos, né? Não, por aí. 29 anos. O ensino religioso hoje é outra coisa, né, Beto? A minha equipe de professores, assim, eu costumo dizer que quando eu cheguei nessa escola, eu realmente comecei a entender o ensino religioso de uma forma diferente. A gente é uma escola confessional, tá? Uma escola religiosa confessional, onde a gente trabalha o confessional nas atividades extra-classe. A pastoral, os encontros religiosos, as missas. Mas na sala de aula, a gente entende religião como área do conhecimento, né? Claro que nos tempos religiosos, Páscoa, Semana Santa, isso é trazido para a sala de aula. Mas no dia a dia, a gente trabalha religiosidade, fé e eixos temáticos. A gente costuma dizer assim. Então a gente vai discutir o perdão. E quando a gente discute o perdão na visão do cristianismo, na visão do islamismo, na visão das religiões orientais. A gente traz as várias visões sobre aquele tema perdão, compaixão, sabe, ética. Então, hoje o ensino religioso ele é visto como uma área de conhecimento, como uma área de aprendizado. Então, a gente estuda a religião, a gente debate religião, mas a gente não faz pregação na sala de aula, não é catequese. A catequese é feita no catecismo da escola, nos grupos jovens da escola, que são muito fortes lá. Mas a gente... Hoje o nosso sistema de ensino, o nosso planejamento de ensino é modelo para muitas escolas do Brasil, né? Porque a gente compreendeu a religião dessa forma. E isso tem feito um bem danado. Por que Deus existe? Já que o aluno pergunta, eu vou perguntar também. Né? A gente teria que ir para a origem da humanidade mesmo, né? Inicialmente, essa ideia de Deus, o conceito de Deus, a palavra Deus, que deu origem à palavra Deus, significa céu, numa linguagem indo-europeia, né? Então é o homem na busca daquilo que ele não compreende, né? Daquilo que está distante da compreensão. E há uma necessidade muito grande de ter uma resposta. O ser humano busca por respostas. E ali a humanidade começou a tentar compreender. E as respostas para isso vão gerando as religiões, né? São respostas diferentes para a mesma pergunta do ser humano, né? Então cada resposta ia criando as religiões, ia criando as crenças. E ao longo do tempo isso vai virando instituição, isso vai virando, né? E aí tem figuras importantíssimas na história do mundo religioso que tem ensinamento até hoje para todo mundo, né? Todo mundo aprende com o Mahatma Gandhi, todo mundo aprende com o Buda, com o ensinamento dele, todo mundo aprende com Jesus, né? Fundamental pra gente. Mas são pessoas, são personalidades, o Jesus como fundamental da minha fé, mas tem pessoas importantíssimas que ensinam a humanidade até hoje. No meio tem aquele aluno que não acredita. Tem. E ele assiste a aula, e ele participa da aula, e ele opina sem se sentir excluído, sem se sentir diferente, porque há espaço para isso também na discussão. E o colégio hoje, esses colégios que são mais católicos, você tem o Colégio Batista, ele aceita esse aluno em todo o ambiente ou Flavão aceita ele? Bom, é uma escola confessional. Quando o aluno vai estudar lá, na matrícula, está lá descrito que é no contrato está lá descrito que é uma escola confessional e que vai ter momentos, né? Então tem momentos que vai para a capela, e ele vai para a capela e ele fica na posição de respeito, no lugar dele, e ele é respeitado.
é diferente, né? A gente diferencia muito essa coisa do momento religioso da aula de ensino religioso. A gente consegue fazer essa separação. Existe o departamento de pastoral, que é onde o aluno, por si, vai buscar. Quero participar, quero ir ao retiro, quero ir ao encontro, quero ir participar da missa. A aula, que é levada no dia a dia, ela é conhecimento, ela é estudo religioso. O aluno não gosta de matemática, mas ele tem que fazer aula de matemática. Ele tem que fazer aula de matemática, né? Perfeito. Então a gente trabalha dessa forma. E dependendo da forma como você trabalha, se torna interessante, né? A gente faz trabalho, a gente está gravando aqui e semana passada eu fui com os alunos para uma creche, né? E a gente passou um dia com os alunos lá, com as crianças de lá e levamos donativos e eles tiveram um contato próximo com crianças carentes. Então tem um trabalho assistencial muito forte que a gente faz lá, de doação. Então é muito dinâmico o trabalho de ensino religioso. Hoje em dia sai daquela coisa, né, do banco e vai para o mundo, né? É a preocupação do homem com o mundo, a preocupação do homem com a situação de quem sofre, com a situação de quem é abandonado. É a preocupação do homem com o mundo hoje, né? Isso é religião também. A religião hoje, ela também é usada politicamente. Sim. Hoje a gente tem um uso da religião muito forte na política brasileira. Sim. Não é? Como é que Flavão, que dá aula de religião, vê o Brasil de hoje, o Brasil de amanhã, com essa politização da religião? O homem é um ser político, né? A filosofia já fala isso há muito tempo. Então a política está na humanidade, né? A gente faz política na nossa casa todo dia. A religião não está fora dessa realidade. O que a gente não consegue absorver é a forma projetada de se colocar nos cargos de liderança as pessoas que se declaram políticos religiosos, né? Eu não vejo problema nenhum de se discutir religião e política. Eu não consigo absorver votar em alguém por causa da religião, né? Dizerem, olha, esse é o candidato desta religião. Eu votaria sem problema nenhum em alguém sem nenhuma religião. Exercer o meu direito político, exercer o direito de ouvir propostas, de ouvir ideias, de ouvir, né? Isso eu acho que não tem problema nenhum de se ouvir propostas e ideias, inclusive no ambiente da igreja. Mas quando a igreja assume o papel de dizer esse é o candidato dessa igreja, eu acho que a gente deixa de cuidar do meio que deveria cuidar. Se é um candidato estadual, se é um candidato federal, ele deixa de estar ali pelo povo e passa a estar ali representando um grupo, né? Então, isso eu acho uma coisa um pouco complicada, né? E o futuro de um país que você vê que igrejas, não estou falando nem da igreja católica, até de outras tantas, que o povo segue de uma forma que o líder falar é seguido de uma forma cegamente. Então aquele cara começa a criar um poder em cima de um grande número da população, que começa a interferir, não só religiosamente, mas como politicamente, economicamente, socialmente. A primeira característica do amor de Deus, e a principal delas, é a liberdade. Deus criou o homem para viver em liberdade, né? Se ele não fosse assim, não seria amor de Deus. Então a igreja, como espelho de Deus, ela precisa refletir a liberdade, né? Então não tem problema nenhum do líder religioso expressar a sua ideia, mas aquilo precisa expressar liberdade também, para que os outros, por si, decidam, né? Eu acho que transformar aquilo num ambiente em que eu determino e digo quem não vai votar e quem não está nesse grupo não é pecado ou não está em Deus, é tirar a principal característica do amor de Deus, que é a liberdade, né? Flavão, a gente tá chegando no fim da primeira parte. A gente ainda vai falar de música. Opa! A gente ainda vai falar de um pouco de Raul Seixas, que eu acho que você curte, né? Gosto de Raul Seixas. Não é? Eu quero saber alguma coisa do outro lado do Flavão. Tem o Flavão professor, mas tem o Flavão também roqueiro, bluseiro, isso, músico e alegre. E mais histórias de Flavão. Vamos embora.
Qual é a tua rede social? É Flavão_Pontes, o Instagram, né? É, o Instagram. @Flavão_Pontes. Segue o cara, segue o Nordeste Podcast, toca o sininho, se inscreve no nosso canal. E aqui do lado, no quadradinho do lado, vai ter a segunda parte com o Flavão. Esse cara que tem uma história de vida, que tem hoje um posicionamento e tem muita história para contar ainda. A segunda parte vem aí. É Nordeste Podcast, 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 é Nordeste Podcast.